nós tivemos nessa sexta-feira um jantar bem agradável para os casais, né, da igreja. E o Senhor já tinha colocado no meu coração para ministrarmos nesta noite a respeito da família. Porque a família, irmãos, ela é o maior projeto de Deus e ela é também o maior alvo de Satanás. Porque se Satanás consegue destruir a minha casa, ele sabe que a minha geração vai estar totalmente comprometida. Se Satanás consegue destruir um casamento, ele sabe que ele não está destruindo somente duas pessoas. Ele sabe que ele está destruindo toda uma descendência, toda uma geração. Então a família é o alvo principal de Deus e o projeto de Deus foi a primeira instituição que o Senhor criou, foi a família. Antes da igreja. Por isso que antes da igreja, nós como corpo, ou este lugar que, na verdade, esse lugar nada mais é do que o local onde nos reunimos. Nós somos igreja, aqui na igreja grande, ou lá na pequenininha, ou debaixo de uma árvore, ou no meio de um campo, nós somos igreja, porque a igreja é a família, as famílias reunidas que formam o corpo de Cristo na terra. Então, antes da igreja, a família. Até a palavra diz que se alguém quiser cuidar da igreja e não cuidar bem da família, ele está descartado. Porque primeiramente, para cuidar da igreja, tem que cuidar da família. Então, quando você olhar a família de um pastor triste, a esposa de um pastor triste, o esposo de uma pastora triste, os filhos de um líder entristecido, é sinal que aquele líder está fora do plano e do projeto de Deus. Igreja feliz, família feliz, é sinônimo de que o homem, a mulher de Deus que está à frente de um trabalho, está fazendo as coisas caminharem debaixo do plano de Deus. Então, se você tem chamado, se você tem projeto, bom, eu quero ser um pastor, eu penso que o Senhor me chamou para ser um pastor, comece trabalhando e pastoreando, primeiramente, a sua casa. Ah não, pastora, mas Deus não me chamou para ser pastor. Te peguei igual. A Bíblia diz que o sacerdócio está sobre o seu ombro, o ombro do pai. E o auxílio nos nossos ombros, nos ombros das mulheres. Primeiro, a nossa família. Irmãos, incrível, o meu pai sempre dizia para minha mãe assim, quando eles brigavam, discutiam, quando ele voltava tarde, quando faziam as pazes. Sabia que pastor briga também? Briga também, irmãos. Ministro de louvor briga, Lucília? Briga também, como em todas as casas. Aí ele dizia assim, mãe, ele tinha o hábito de chamá-la de mãe, né? Mãe, quando a gente briga, que eu vou trabalhar, parece que nada naquele dia dá certo. Não dá pra gente brigar, mãe. Porque todas as coisas vão por água abaixo aquele dia, nada dá certo. E isto é uma verdade, irmãos. E sabe por que isto? Porque somos um. Então não adianta dizer assim, ela que fique ali que eu vou me embora, viver a minha vida e trabalhar e esquecer que não é fácil porque nós somos um. E por causa disto, nós sentimos as tristezas e as dificuldades. Quantos estão entendendo e podem concordar com essa palavra? Irmãos, a nossa sociedade, ela está passando por um momento de bastante transformação. Você deve estar atento a isso, ou se não está atento, agora a gente vai falando e você vai se atentando. Mas eu creio que todos nós estamos percebendo que está havendo uma mudança. Há um tempo atrás, família, ou sinônimo de família, era um pai, uma mãe e os seus filhos. Hoje em dia, a mídia está dizendo que família já não é mais um homem, uma mulher e seus filhos, mas pode ser duas pessoas do mesmo sexo criando uma criança. Isto também é família. Eles querem dizer e colocar isso num patamar de dizer assim, agora é assim. Até há um movimento aí bastante fervoroso nas internets e também nas igrejas. Por quê? Porque vai chegar um momento em que essa bomba vai estourar e isso vai começar a complicar a vida da igreja. Vai começar, já está complicando, amados. É muito complicado hoje você ministrar a palavra, principalmente quando você não conhece todo mundo. Você fala, será que posso falar, que não posso falar? As coisas estão ficando de uma maneira, mas a mídia está chamando essa família de uma família alternativa, de a família da pós-modernidade. E estão quebrando, estão destruindo os alicerces que a palavra de Deus nos ensina. Eu queria que o Rogério colocasse Hebreus 13, o verso de número 4. Porque, irmãos, sociologicamente, não só a nossa nação, mas
o globo terrestre está se deteriorando. Estamos vendo as coisas fora do normal, fora de ordem. Eu não sei se vocês já repararam, mas aqui na igreja, inclusive, nós temos, eu estou falando porque já tenho caminhado com eles e tenho aconselhado pessoas que vieram para a igreja, conheceram a palavra de Cristo mais profundamente, e aí tem dito assim, nós não somos casados, tem problema? E eu digo, tem problema, porque esta é uma brecha, é uma lacuna que nós abrimos para Satanás trabalhar. Se você quer estar vivendo com alguém, você precisa estar vivendo debaixo da aliança do casamento. Porque esse é o projeto de Deus para a família. E aí hoje as pessoas estão dizendo assim, não tem problema, é a diversidade. E eles estão querendo arrancar o matrimônio da família. E a família, meus irmãos, ela é a base da sociedade. E a base da família, ou a raiz da família, é o matrimônio, é o casamento. Coloca aí pra gente ler esse versículo que eu quero deixar como chave nesta noite. Que o casamento seja respeitado por todos. E que os maridos e esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Eu gosto da minha versão antiga, do Almeida, Revista e Corrigida, que ele diz assim, venerado entre todos, os outros sacramentos sejam o matrimônio. Olha o que diz o escritor mais antigo, né? Ele diz, venerado, digno de honra, entre todas as ordenanças seja o casamento, bem como o leito ou a cama, sem mácula, sem mancha. Aí ele segue dando uma sentença bastante difícil, dizendo quanto aos adúlteros, Deus os julgará. Há uma sentença muito forte, há uma sentença de morte e de destruição. Mas eu quero ficar com a família. A raiz do mundo está na família e a raiz da família está no matrimônio. Todo mundo tem família. Ninguém aqui, de onde você veio? Não sei, caí da cegonha e vim parar aqui de paraquedas. Não. Todo mundo tem família. E todo mundo quer ter família. Ninguém quer viver sozinho. Mas eu não sei se você já reparou. Está acontecendo uma situação assim, ó. Os heterossexuais não querem mais casar. Não, a gente vai vivendo, vai ficando assim mesmo. Depois, se não der certo, a gente larga e arruma outro. Os homossexuais estão brigando para casar. Nós queremos o direito de contrair família. Nós queremos o direito. Você está percebendo que aquilo que a mídia coloca como a diversidade, a pós-modernidade, é, na verdade, um desastre espiritual? Estão removendo o alicerce do matrimônio, e quando a gente tira o alicerce do matrimônio, a gente tira o respeito, a gente tira a alegria, a gente tira a cumplicidade. Quando estão removendo os alicerces do matrimônio, eles estão arrancando a aliança, estão arrancando o cuidado. E sabe o que está acontecendo? Deus não consegue manifestar o seu projeto para o homem, para a família, de uma outra maneira que não seja o matrimônio. Eu queria que você que tem a sua Bíblia abrisse lá em Gênesis, no capítulo de número 2, que é quando Deus cria e chama a família. Nós estamos perdendo contato com a natureza de Deus, por causa de estarmos colocando fim a uma base, a um fundamento que é tão importante. O Senhor Jesus disse para nós que não era para destruir os fundamentos. Há um provérbio que diz, se destruíres os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Não tem como. Como é que você vai construir em cima de uma base que não é sólida? Quantos se lembram de Jesus ensinando assim, olha, aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu vou compará-lo a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus estava ensinando isso. Jesus disse, aí caiu muita chuva, sopraram os ventos, os rios transbordaram, teve, como é que chama assim, a enxurrada passou, mas aquela casa permaneceu em pé, porque ela tinha um alicerce firme. Ela estava construída sobre a rocha. Jesus disse, porém, aqueles que ouvem, irmãos, Jesus não estava falando para quem não está dentro da igreja, para quem não está no aprisco, para quem não está no rebanho, porque quem não está no rebanho não está ouvindo a palavra do Senhor. Você concorda comigo? Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica,
Eu vou dizer para vocês com quem eu vou assemelhá-lo. Assemelhá-lo-ei ao homem nécio ou ao homem louco que construiu a sua casa sobre a areia. Então caíram a chuva, os rios transbordaram, veio a enchente e grande foi a queda, a ruína daquela casa. Jesus não estava falando de uma casa de 4 paredes, embora qualquer pessoa em sua consciência sabe que não pode construir uma casa de 4 paredes se não fundar primeiro os alicerces, se não colocar primeiro as bases, os fundamentos, e tem que ser seguro. Uma vez eu contratei umas pessoas para construir lá, logo que nós nos casamos, né, a gente não tinha experiência, a gente não tinha, apareceu um Zé alguém lá e disse, eu vou construir lá atrás, cobro tanto. Ah, tá bom, pode construir. Irmãos, um dia eu fui lá ver a obra, um dia meu pai me ligou e falou, filha, vem aqui. Caiu tudo o muro, caiu tudo as paredes que eles colocaram. Porque a minha casa, ela tinha um fundão assim, e eles não aterraram direito. E eles não fizeram os fundamentos tudo certinho, não foi feito os passos que precisava. Eu não entendo também todos os passos. Quem quer construir, que entenda. Eu entendo a parte espiritual, né? Eu sei que eu cheguei lá e todo o meu dinheiro que eu havia pago para eles tinha ido por água abaixo. O tempo precioso que eu queria que ficasse pronto em tal tempo combinado, determinado, também tinha ido por água abaixo. Por quê? Porque não tinham feito o fundamento certo. Então Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra, aquele que ouve e não pratica, eu assemelho a alguém que não tem juízo. E Jesus estava falando isso para mim, para você, para nós que somos igreja e corpo de Cristo. A palavra do Senhor aqui em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus decide fazer o homem, a Bíblia no verso 24 de Gênesis capítulo 2, Deus disse assim, por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão 2, uma só carne. Mais um. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Deus estava dando ali o parâmetro de como é que ia ser formada uma família. Por isso vai deixar o homem, seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher, e os 2 vão ser uma só carne. Isso é unidade, é quando 2 coisas diferentes se juntam ou fazem uma cisão para um mesmo propósito. Jesus disse, 2 serão uma só carne. Mas para que isso aconteça, irmãos, algumas coisas têm que acontecer. Volta lá no 24, se quiser deixar ele ali. Quando a palavra do Senhor diz, deixará o homem, é porque tem que deixar mesmo. Deus está falando ali de emancipação. Tem que sair debaixo de um princípio ou de um rumo, de um propósito para criar a sua própria vida, a sua própria estabilidade. Hoje, irmãos, muitos casamentos não têm dado certo porque ou o homem ou a mulher não se desliga da sua família. E esse desligar não é que você nunca mais tem que visitar sua mãe, não é que você nunca mais tem que visitar o seu pai, e nem receber ajuda financeira deles, e nem receber o conselho deles. Eu tenho dito para alguns casais novos da igreja, tá com problema? Chama primeiro o pai e a mãe. Eles têm mais experiência, eles têm algo para passar para vocês. Não é que não pode, mas muitas pessoas não deixam o pai e a mãe. E querem colocar dentro de algo que já está formado um fundamento novo. Não vai funcionar, não vai dar certo. E muitos irmãos, tem uma pesquisa aí que saiu há alguns anos atrás dizendo assim que o homem só atinge a maturidade aos 45 anos. Jeová, estão tudo perdido, não estão perdidos não, porque temos o caminho. Mas há esse estudo científico aí dizendo que o homem só atinge, antes disso, ele ainda está com uma mente ainda muito devagar e dividida. Isso é o que dizem, irmãos, os cientistas. Eu não estou dizendo que alguém pautado na palavra do Senhor, que tem buscado a face de Deus, porque o nosso Deus sempre vai nos dar a direção. Ele sempre, se você buscar, se você clamar, o Senhor nunca vai deixar você confundido.
mas dizendo que só a partir dos 45 anos é que o homem atinge essa maturidade. E eu posso garantir para você o seguinte, o casamento é uma escola de maturidade pra gente. Quantos conseguem concordar comigo? Antes do casamento você era só você. O que decidir estava bom, se quebrasse a cara também podia começar tudo de novo, enfim, você era o dono da sua própria vida, do seu próprio nariz. A partir do momento que você casa, você já não é mais só eu, aí somos nós. Aí já são dois, aí não tem mais como ficar caminhando cada um para um lado. Então, amados, tem que deixar. Anotei aqui que a principal receita para produzir maturidade na vida do homem, quando digo do homem, não é só do homem, mas é da mulher também. Embora a pesquisa foi feita com o homem, o sexo masculino, o gênero masculino. Mas não há nada melhor para se atingir maturidade do que o casamento. É quando eu tenho que calar. É quando eu tenho que repensar aquilo que eu estou decidindo. É quando eu tenho que parar e analisar. Bom, agora não somos dois, ainda mais nós lá em casa. No Natal éramos 2, no outro éramos 3, no outro éramos 4 e no outro Natal já éramos 7. Né? Foi vindo e foi aumentando. Então eu já não posso mais jogar tudo para cima, como eu fiz uma vez, né? Ele queria muito ir pescar e eu já era muito ciumenta. Falei, não vai não. Então eu vou arrumar minhas coisas e vou embora para casa da minha mãe. Ele também, né, de saco cheio talvez do meu ciúme, da minha doença. Ah, vai então. Arrumei a mochilinha e fui embora. Cheguei na mãe, não tive coragem de falar, né? Ela falou, o que aconteceu? Falei, não, só vim passar o dia. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 da tarde. Ela falou, seu marido não vai vir te buscar? Ai, mãe, sabe o que é? Eu vim embora para ficar, porque ele quer ir pescar e vai ficar 3 dias lá. Olha, mãe, quando não tá trabalhando, vai dizer que vai pescar, então não quero. A mãe falou, pode pegar a tua malinha, vamos pro carro. Me colocou lá dentro, falou, você vai resolver o teu problema lá na tua casa com teu marido. E não vai pegar a sua mala e sair não, irmãos. Eu fiquei tão envergonhada, acho que com raiva também, de certo, naquela hora, né? Mas depois eu aprendi. Sabe o que aconteceu nas próximas brigas? Nunca mais eu arrumei malinha, porque eu sabia que lá na mamãe eu não ia achar guarida. Ia para onde? Né? Então eu comecei a me calar, eu comecei a ficar quieta, eu comecei a ter que engolir muitas coisas que eu achava que era que era o absurdo, e depois a gente vai amadurecendo e você vai vendo que nem é tudo aquilo. Mas tudo isso, irmãos, a escola, para nós amadurecermos uma boa escola, se chama matrimônio, se chama casamento. Mas hoje as pessoas já não querem mais esses compromissos. Você já viu um homem que tem 2 famílias? É bem comum isso, né? Já viu isso? Isto é terrível. As consequências são danosas. Quem mais sofre são os filhos. Os filhos perdem senso de autoridade. Os filhos perdem senso de direção. Fica difícil para um pai dizer, olha, é assim, é assim, é assim, quando ele não tem essa moral, essa autoridade. Isso é muito terrível, mas está bastante comum. Infelizmente, até dentro da igreja do Senhor. Irmãos, nós precisamos despertar, porque ou nós paramos de brincar de ser igreja e realmente vamos começar a morrer para nós mesmos, porque casamento, eu brinquei aqui no dia do jantar, é um grito de interdependência e morte. Casamento, irmãos, é para você morrer a cada dia para si mesmo e nascer para um lindo projeto de Deus juntos. Não é infelicidade não, irmãos, casamento não é. Quando eu disse morte, é a morte do seu egoísmo, do seu egocentrismo. Algumas mulheres sempre falam, eu era muito mimada na casa do meu pai, da minha mãe. Aí entra no casamento e acha que o esposo tem a obrigação de mimar. E não tem, vai ser diferente. Nós estamos formando um novo projeto. Nós temos um novo caminho à frente. Precisamos crescer. Não é fácil. Se fosse fácil, irmão, qualquer um se manteria casado. Casar é a coisa mais fácil que tem. Difícil é manter-se casado, como ali no dia os casais começaram. 4 anos, 10 anos, 17 anos, 23 anos, 32 anos de casado. O desafio não é se casar. O desafio é manter-se casado e não é fácil. Por isso, irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa, casamento não é para frouxo. Pode parecer rude isso, mas casamento não é para fracote, não.
Casamento é pra gente que está decidido, eu vou morrer para mim mesmo, eu vou negar a mim mesmo. Jesus ensinou isso, sabia que Jesus fez 3 comissionamentos? Ele disse assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O primeiro ele diz, vem, eu te ensino. Mas para aprender, irmão, precisa de disposição para aprender. Aí o segundo, Jesus disse, quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo, tomar todo dia a sua cruz e me seguir. Tem gente andando na frente de Jesus, vem Jesus, o senhor está atrasado. E Jesus não vai andar atrás de você, é você que tem que vir após ele. O que diz a palavra? A palavra diz isso aqui, é aqui que eu vou na palavra. E enquanto muitos estão enganados, irmãos, todas as saídas para a família, para o casamento, para a sociedade, está aqui dentro deste livro. Este livro é o manual para nós. Então, os filhos precisam deixar a casa dos pais. Eu anotei aqui, tem 3 fases também da tua vida. No nascimento, você é totalmente dependente. Se não cuidarem de você, se não te trocarem, se não te alimentarem, você vai morrer. Mas daí você vai crescendo, vai ficando adolescente, os meninos querem ser hominho, as meninas querem ser mulherzinhas, e aí já queremos buscar a independência. Alguns até dizem que essa fase é a fase dos rebeldes. Não é verdade. A gente naquela fase vai tentando buscar a nossa identidade, quem eu sou, para onde eu vou, né? E vai querendo independência, não é o tempo ainda, mas há uma luta dentro de nós. Aí chega a fase adulta, que é a hora da emancipação. Aqui no Brasil nós não temos isto. Mas nos Estados Unidos, irmãos, é vergonhoso um filho com 19 anos estar morando na casa dos pais. Faz parte da cultura deles, fez 18 anos. Filhinho, filhinha, tchau, vai com Deus. Se você parar para ver alguns filmes, você vai ver que a família tem vergonha de dizer assim, meu filho ainda mora em casa comigo. Assim é no casamento. Chegou a hora, tem que emancipar. Senão vai ser difícil a caminhada. Então deixará o homem mudança de prioridade, mas isso tem que ser feito com honra. Eu não vou contar o meu testemunho aqui, porque eu sempre conto, você já sabe uma parte. Quando nós saímos por conta própria, desonrando pai e mãe, quando nós saímos de qualquer maneira, nós também não temos a bênção do Senhor. Aí um dia eu estava aconselhando as meninas, olha, pensa bem, não é hora de namorar. A Larissa falou, que mãe, o que você está falando? Você tinha 17 anos, você já tinha filho? Eu falei, bom. Aí lembrei de Jesus. Jesus é tão bom que dá saída para tudo, né? Falei, um dia os discípulos falaram assim, Jesus, dá para nós sentar à tua direita e à tua esquerda? Jesus falou, vocês podem beber do cálice que eu bebi? Vocês podem ir para a cruz e ser crucificado? Daí pode sentar um à direita e outro à esquerda. Se não fizer o caminho que eu fiz, não vai sentar. Aí eu lembrei ela assim, você quer passar por tudo que eu passei, que você viu um pouco disso eu passar? Você está disposta a esperar no Senhor uma transformação? A esperar alguém um dia dizer, bom, eu quero andar com Jesus? Eu não, mãe. Então, fique esperto. Em casa eu sempre brinco, fique esperto, você é neto do Norberto, né? Tem um slogan lá em casa, daí o povo brinca bastante. Eu disse, pare, pense para escolher. Analise todas as coisas, mas tem que deixar o homem ao seu pai e à sua mãe e apegar-se-á. A minha Bíblia diz, unir-se-á a sua mulher e serão 2 uma só carne. Unidade, já coloquei aqui, custa caro. Esta palavra unir-se, a raiz dela original diz que é aquilo que se alcança por esforço. Então dá para dizer, meus irmãos, que casamento é um esforço. Unir-se é a coisa mais fácil. Vai lá no cartório, dá o nome, agora acho que nem em 30 dias não corre proclame, é em menos. Aí você vai lá, paga uma taxa que não é caro. Tem gente que diz assim, porque é o dinheiro do cartório. Não é verdade, irmão. Se você precisar, a igreja vai te ajudar. Pastora, eu realmente não tenho dinheiro do cartório. Não tem? É 300? Quanto que é, Tamires? É R$300, menos que isso. A igreja vai te ajudar. A igreja vai te ajudar. Isto não é verdade. Acontece que a gente está tão acostumado no marasmo, o ser humano é o ser que mais se acomoda. Você sabia disso?
Tem um testemunho de um homem que diz que ele era uma pessoa que tinha uma boa condição e não sei por que cargas d'água foi morar num fim de mundo e não tinha nada para ele trabalhar lá. Ninguém conhecia ele e o emprego que deram para ele foi na funerária. Sabe o que era? Limpar morto. Mas era limpar mesmo, abrir, tirar tudo, tal. E aí ele começou escrevendo, ele disse assim que nos primeiros dias ele não podia comer. Ele passou mais de 15 dias sem comer. Ele, quando ia abrir lá, vomitava tudo. Aí, depois chegava em casa, estava lembrando da cena ainda. Aí passou 1 mês, 2 meses. No terceiro mês, ele falou que o lanche estava ali do lado, o corpo estava aqui, tirava a luva. Às vezes não dava nem tempo de lavar a mão. Já ia ali e comia o seu almoço. Sabe por quê? Nós somos fáceis de nos acostumar. Fala a verdade, irmão. É verdade ou não é? Nós somos fáceis de nos acomodar em situações. É a tal da história. Tá ruim, mas tá bom. E a gente, porque mudar, irmão, tem trabalho. Unir-se, apegar-se, tem esforço. Não se alcança sem esforço. Anotei, não é porque você casou que agora vocês são um. Agora somos um. Não, isso é só o começo. Agora é que vai demandar esforço para quê? Para o rapaz deixar a sua maneira de ser e se ajustar como é que é andar com essa mulher. Para jovem dizer assim, bom, agora mudei, saí de casa de papai e mamãe, não tem mais beicinho, agora tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar. Outro dia minha irmã Bia estava chorando aí, assim, chorando as pitangas, maneira de falar, né? Ela disse, ai meninas, né, em casa eu não fazia nada e agora eu tenho que lavar as cuecas dele, eu tenho que lavar os tênis embarreados dele, eu tenho que... Tem mesmo. Não é gostoso ter alguém dormindo com você à noite te aquecendo e de dia tem que lavar o tênis. Mas as mulheres mais antigas já sabem disso, a gente faz com alegria, a gente faz com prazer. Também podendo, meu irmão, pague um ajudante para ela. Ela vai ficar muito mais disposta para lhe receber e ser uma boa companheira. Amém, irmãs? Você que não tem, ore a Deus. Senhor, dá condição ao meu marido para ele poder pagar alguém para me ajudar. Não é feio, não é pecado, mas você precisa saber fazer. Porque dá uma olhadinha na mulher de Provérbios 31, a mulher que é modelo para mim e para você. A Bíblia diz que ela levanta cedo, não come pão da preguiça, levanta cedo e já vai dando ordem para os seus empregados. Ela sabe negociar, ela sabe comprar, ela sabe educar. A Bíblia diz que a mulher de Provérbios 31 tem cura na língua, palavras doces, não tem veneno não. E muitas de nós temos veneno na língua. E queremos que as coisas funcionem. Mas enfim, meus irmãos, deixará o homem, tem que se emancipar. Unir-se à sua mulher tem que ser por esforço. Vai exigir esforço você deixar de fazer algumas coisas que você fazia antes. Antes você jogava futebol de segunda a segunda. Agora já não pode mais. É 1 dia, 2 na semana, com o combinado com ela. Senão você vai ficar em casa. Você ia pra lã e jogava videogame, né? Que nem eu tenho um primo aqui que fazia isso. Agora já não faz mais. Graças a Deus não faz mesmo. Agora tudo é em acordo. Dá umas brincadinhas em casa, mas pode também. Mas desde que tudo esteja no acordo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o acordo é poderoso. Quando o marido e a mulher estão acordados, estão em concordância, as coisas fluem. É precioso. E eu poderia testemunhar para você como nós temos recebido bênçãos do Senhor desde o dia que nós entramos no acordo. Vamos ouvir a voz do Senhor? Vamos seguir o chamado do Senhor? O meu marido é um empresário. Eu podia dizer, eu quero trabalhar na empresa. Eu ia ganhar bem. Eu não ganho mal aqui na igreja, não. Viu? Graças a Deus por isso. Mas acontece que eu poderia ganhar melhor e dizer assim, eu vou trabalhar do lado do meu marido. E sair nas revistas, e sair nas colunas. Mas eu disse, vamos ouvir a voz. Foi ele que disse, partiu dele. Olha, chegou a hora. O teu pai morreu e vocês não vão fechar esse ministério. Agora é a hora de você se levantar, porque o pastor te preparou para isso. Falei, o quê? Senhor Jesus, isso é a prova de que é o Senhor que está nesse negócio. E temos obedecido. E eu posso testemunhar para você quão grandes coisas o Senhor fez, quantas transformações no meu casamento, na minha vida financeira, que eu poderia passar aqui umas 3 horas te contando. Eu sou testemunha disso, irmãos. Vale a pena. Mas tem que fazer aquilo que a palavra diz. Serão 2 uma só carne, e o verso 25 diz, estavam os 2 nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. A lei da transparência. Eva era linda? Nós também somos, irmão. Como diz o Cláudio Duarte, se tiver um pouquinho fora da balança, minha filha, né, fica assim meio de lado, meio de vesgueio, que
tudo fica bonito. Irmãos, Pedro diz que a beleza da mulher não tem que estar no frisar dos cabelos e nem nas nossas joias. E nem no nosso corpo físio-esculturado. Físio-esculturado. Não! A beleza da mulher, Provérbios ainda diz que enganosa é a graça, vã a formosura, sabe? Porque o tempo vai passar para todas nós. Mas o escritor diz que a mulher que teme ao Senhor, essa sim vai ser louvada. Essa sim é a coroa do seu marido. Não é porque você usava 36 e agora está no 42. Isso não faz diferença quando você é uma mulher de Deus. Nem no 46, viu, Ana? Nem no 48. Não tem problema. O que importa, irmãos, é você permanecer uma mulher de Deus. Que os seus trajes sejam finos no homem interior. Traje de obediência, de submissão com alegria. Primeiramente ao Senhor e depois ao seu cônjuge. Aí eu coloquei aqui, claro que a nudez ali está falando da vida sexual. Mas eu queria trazer a questão da transparência, irmãos. Muitos casais estão casados há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e eles ainda não são transparentes. Ela não sabe ainda o que ele passou na infância. Ele não sabe que ela foi abusada. Ele não sabe que ela já fez um aborto na adolescência. E esses sentimentos de culpa, irmãos, vão atrapalhando. E toda vez que você começa a guardar segredo, ou que o marido diz para a esposa, ó, nisso aqui você não vai mexer. Tá? No meu celular você não vai mexer. No meu e-mail você não vai mexer. Isso tudo, irmãos, atrapalha a intimidade fica comprometida. Quando não há transparência, vai gerar ciúme, vai gerar preocupação e vai infernizar a família. E outra, a cultura do adultério que está no meio da igreja. Irmãos, isso tem que acabar, em nome de Jesus. Quando um de nós adulteramos, qualquer um dos cônjuges adultera, sabe o que o Senhor me mostrou uma vez? O Senhor me mostrou assim, como se os meus filhos estivessem algemados e Satanás os trazendo. Quando eu adultero, quando você adultera, quando nós erramos, é como amarrar os nossos filhos e entregar para Satanás, dizer, pode cuidar da minha geração. Precisamos acabar com esta cultura. Hoje em dia é difícil encontrar um homem que diz assim, eu nunca traí minha esposa. É muito difícil. Sabe por quê, irmãos? Tá difícil porque os jovens, os adolescentes, já não querem mais esperar. Eles querem ter a sua vida sexual ativa com 12 anos, com 13 anos. E o mundo está dizendo, isso é bonito. Vem aqui no posto que tem camisinha para você, adolescente. Vem aqui no posto que tem a seringa. Você pega, já que você é usuário de drogas, vem aqui pegar a tua seringa. Olha como está tudo deturpado, irmãos, como está mudando tudo. Os jovens não querem mais esperar a hora certa. E isso vai trazer, sabe o quê? Maldição para a tua vida. Quando chegasse a hora de você ser uma com um homem só, você já foi 3, com o Joãozinho, com o Zezinho, com o Pedrinho. E você não sabe que a Bíblia diz que a nossa alma se apega com a de outra pessoa quando somos um com ela. Paulo disse na sua carta aos Coríntios, não sabeis que aquele que se deita com uma prostituta faz um corpo com ela? Você se torna um com aquela pessoa? Você sabia, jovem, que se você deitar com um macumbeiro, você se torna um com ele? Você sabia que se você se deitar com um ladrão, com um assassino, você se torna um com ele? A Bíblia ensina isso. E muitos de nós não estamos apercebidos. Precisamos ensinar os nossos filhos, irmãos, e começar a falar as claras. Tem uma tal de uma cartilha aí que o governo fez para que as crianças, a partir dos 7 anos, né? A partir dos 7 anos já tenha na escola. E uma das cartilhas chama assim, como é que é? A garota esperta. E aí já tem uma menina vestida de uma maneira bem, assim, sensual. E ali está a cartilha da garota esperta. A garota esperta não engravida, porque a garota esperta se cuida. E não é verdade, irmãos. Então, os nossos filhos vão ser guardados disso. Isso começa onde? Dentro de casa. Família debaixo da graça. Família guardada por Deus. Nós precisamos começar isso.
Mas e depois que começou, pastora, faz o quê? Com entendimento e oração, vamos botar um cadeadinho espiritual nesse negócio e agora nós vamos esperar até a hora do Senhor e o homem de Deus que vai de novo abrir esse cadeado. E para os meninos a mesma coisa. Não é vergonhoso você esperar. Quantos conhecem aqueles Ministério Filhos do Homem? Quantos conhecem? Quase todos, né? Em especial os jovens, porque eles fizeram muito sucesso. Quando você escutar o testemunho do Cris, dele dizendo que ele se guardou, não sei, não vou me lembrar agora com quantos anos se casou, mas eu acho que mais de 18. E ele se guardou casto, puro, parece graça hoje em dia nos nossos dias, mas ele se guardou. 23 anos o Júnior. Esse cara tem mais de 200 canções lindíssimas, é um grande compositor, mas a namorada chegou a falar para ele, escuta aqui, tem algum problema, rapaz? Estou aqui me oferecendo. Ele falou, não, eu quero esperar em Deus. E ela pediu perdão, ficou envergonhada. Vieram de lá de Orlando, ele veio. E se casaram ali na Despertai Antiga e estão vencendo até hoje. Mas ela falou para mim, pastor, eu cheguei a falar para ele, escuta, qual que é a tua? Você tem algum problema? Já estamos noivo, vamos casar no mês que vem e você nada. E ele falou, eu quero esperar no Senhor. Eles têm passado muitas dificuldades, mas nenhuma relacionada a matrimônio, porque eles esperaram no Senhor. E esse Cris, irmãos, que é o Filhos do Homem, um ministério que cresceu muito. Quando ele conta o testemunho, eu não ouvi dele, eu ouvi da mãe, dizendo que toda noite, mãe, posso dormir aqui? Pode, meu filho. Ele estava muito tentado. E aí ele trazia o colchãozinho e ela disse, eu não sei dizer quantas noites, cada um dos meus, acho que é 2 filhos homens que ela tem, trouxeram o colchão para dormir nos meus pés, para não se masturbarem. E nós hoje, tem uma escola, uma cartilha na escola também, ensinando como é que se faz isso já com os bebês pequenos, para que não tenham problema de sexualidade quando crescer. Então, irmãos, a igreja está atrasada. Ficamos fechados dentro das quatro paredes, louvando ao Senhor, cantando aleluia, glória a Deus, e tudo isso é muito bom. Mas se nós não sairmos ali e sermos a luz de Cristo brilhando nessa cidade, na nossa nação, então nós vamos perder a batalha da família. Eu peço perdão pelo horário, quero que você fique de pé no nome de Jesus. Se você quer andar com Deus, eu anotei, tem que ter transparência. O adultério traz uma sentença de morte, literalmente. A palavra do Senhor em Provérbios diz, o que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. E algum pode estar pensando, pastora do céu, se eu contar isso para minha mulher, ela vai me matar. Meu sogro me mata. Meu marido me mata. Você já está morto. E o teu casamento já está destruído. Mas se o Senhor tocar o seu coração e você tomar uma atitude em Deus, irmãos, nós somos testemunhas de que dá certo, né, meu bem? Quando confessamos o nosso pecado e deixamos, nos arrependemos, o Senhor entra com providência, entra com misericórdia. Ele vai mandar o fogo santo queimar este sacrifício que você vai estar fazendo e ele vai limpar a sua geração, ele vai limpar a sua história. Mas só o Senhor pode, ninguém mais pode. Eu queria que você reclinasse a sua cabeça e nós vamos orar. Eu, às vezes, fico triste porque eu penso em as pessoas vêm para a igreja querendo ouvir uma palavra de fogo e de glória, mas o fogo e a glória não vai descer se as nossas casas estiverem destruídas. O fogo e a glória não vai descer se o meu casamento não estiver redondinho na presença do Senhor. Porque enquanto eu brinco de ser cristão, Satanás não brinca de ser diabo. Se eu der uma brecha, ele vai entrar mesmo e ele vai detonar com a família, porque esse é o projeto dele. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite perdão, Senhor, por todas as vezes que temos andado, Senhor, em desencontro com a tua palavra, por todas as vezes que temos, Senhor, mesmo sendo teus filhos, mesmo conhecendo a tua palavra, ouvindo a tua voz, nos acomodamos a certas situações, ficamos ali, Senhor, e não queremos sair daquele lugar de acomodação, mas nessa noite a tua palavra, mais uma vez, Senhor, vem nos trazendo o entendimento de que é preciso nos levantarmos espiritualmente, nos levantarmos e agirmos nesta terra, tomarmos posição, tomarmos algumas decisões, Senhor, de coisas que têm travado nossa família,
que tem travado o nosso ministério, que tem travado o futuro dos nossos filhos, Senhor. E nós te pedimos perdão, no nome de Jesus. Deus, nos dá graça, nos dá coragem para sairmos daqui com a decisão de trazermos algumas coisas à luz, de trazermos, Senhor, algumas coisas para pedir perdão ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Senhor, abençoa a nossa semana. Que seja uma semana em que essa palavra venha frutificar. Que seja uma semana, Deus, em que as nossas famílias vejam o agir, o despertar da tua graça. Que seja uma semana, Senhor, em que nós possamos dizer verdadeiramente somos mais do que vencedores. Que seja uma semana, Senhor, em que nós possamos abrir o nosso coração para a tua palavra, para o teu evangelho, para a tua verdade e sermos luz. Luz, Senhor, em nome de Jesus, mas que em primeiro lugar, a tua luz brilhe em todos os lugares mais escuros do nosso coração, da nossa alma, porque é a tua luz que vai trazer cura completa para nós, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos nesta noite. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Coloque sua mão assim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém?